Nunca se falou tanto sobre educação financeira quanto se fala hoje aqui no Brasil. Hoje todo mundo está dominando muito ou mais ou menos conceitos de mercado imobiliário, mercado financeiro, investimento, ações, fundos, CDB, esse tipo de coisa. Isso mostra que a gente teve uma evolução financeira, uma evolução econômica muito grande e muito boa, inclusive, do povo brasileiro. E essa evolução econômica, ela gerou um enriquecimento da classe média. A classe média no Brasil hoje, por exemplo, ela tem um poder de compra muito maior do que o poder de compra que ela tinha algumas décadas ou até alguns poucos anos atrás. Você vê, por exemplo, que o acesso a um crédito, a um financiamento, a um consórcio hoje em dia, ele é muito mais fácil do que o acesso que você tinha à mesma coisa na década de 50, 60, 80, 90. Ou seja, existe hoje uma facilidade na aquisição de bens, como por exemplo bens imóveis, muito maior através de um planejamento financeiro. Só que essa evolução financeira, ela fez com que as pessoas conseguissem acumular uma coisa chamada patrimônio, ou seja, saíssem do campo apenas financeiro e entrassem no campo do acúmulo patrimonial. E agora, então, com o próprio patrimônio nos seus nomes, isso fez com que as pessoas passassem a demandar uma nova forma de educação aqui no Brasil, que é a educação patrimonial. Agora as pessoas, elas têm propriamente patrimônio nos seus nomes. Então agora elas demandam também não só conceitos, não só conhecimentos sobre a área de finanças, de ganhar dinheiro, mas também da parte de patrimônio, como manter, como acumular, como cuidar daquele patrimônio para si e, obviamente, para a família. E essas pessoas estão percebendo muito a necessidade da educação patrimonial. E por que isso está acontecendo? Porque quando você olha para trás, você percebe que é muito raro você encontrar pessoas de 80 anos, por exemplo, que tem um patrimônio muito grande que veio de gerações passadas, que veio de herança. Só que já é muito comum você encontrar aqui no Brasil algumas pessoas que estão lá na sua faixa dos 40, 50 anos para herdar algum patrimônio, para herdar algum bem, para herdar alguma coisa da família. E, obviamente, para herdar, vão ter a necessidade de passar por um processo de inventário. E aí, um conjunto, então, muito maior de pessoas está recebendo patrimônio por herança do que aquele conjunto de pessoas que recebia esse mesmo patrimônio por herança 10, 20 anos atrás. Então, isso faz com que as pessoas comecem a perceber como funciona de verdade, o tal do processo de inventário. Primeiro, elas estão descobrindo o que é um inventário. Porque, como eu comentei, 10 anos atrás, as pessoas não sabiam, por exemplo, muito bem o que era um inventário. Algumas pessoas achavam, por exemplo, que só porque era o único filho, não precisava fazer um processo de inventário. E aí, quando o pai e a mãe partiram, descobrindo que, mesmo sendo o único filho, precisavam fazer um processo de inventário, passar pelo inventário, para receber aquilo que a família deixou. Então, hoje em dia, já é uma realidade que, quando alguém da família parte, para que aqueles bens eles cheguem nos filhos, eles cheguem nos herdeiros, é necessário um processo de inventário e todo mundo já sabe, todo mundo já entendeu isso. E aí então essas pessoas estão descobrindo não só a necessidade, mas mais importante, o verdadeiro impacto, o verdadeiro prejuízo que é um inventário para o patrimônio, para os bens da família. E num primeiro momento, as famílias achavam normal você ter que gastar 20, 30, 40% do patrimônio da família só para você receber o que sobrar daquele patrimônio. E começaram a achar normal também, nesse primeiro momento, você ter que vender algum imóvel da família para você poder receber os outros, pagar as despesas e poder receber o que sobrar. E às vezes achavam normal até a família que tem um único imóvel vender a casa da família, vender aquele imóvel onde a família cresceu, onde o filho cresceu, onde ele criou as suas memórias. Só que essa realidade, ela passou a ser presente em uma grande parte de pessoas da sociedade brasileira. E aí agora, essa realidade presente em uma grande parte de pessoas agora no Brasil, elas começaram a perceber que perder 20, 30, 40% do patrimônio da família, que vendeu o patrimônio da família, que perdeu o patrimônio que a família passou anos e décadas construindo, na verdade é um problema. E começaram a perceber também que existem algumas famílias que, apesar de ter patrimônio, nunca passam por nenhum problema de inventário aqui no Brasil. São famílias maiores, mais ricas, que têm muito patrimônio, mas que não cresceram o seu patrimônio através de um talento pessoal de uma pessoa ou outra, que desenvolveram o seu patrimônio através da herança da família, através muitas vezes de empresa da família. Essas pessoas, essas famílias,
nunca passam por nenhum tipo de problema de inventário aqui no Brasil. Coisa que esse tipo de empresários aqui no Brasil já tem tudo resolvido em casa. Você vê, por exemplo, famílias como a família Marinho da Rede Globo, a família Santos do SBT, a família de Antônio Hermílio de Moraes, de ACM, por exemplo. Alguma dessas famílias, alguma vez na vida, passou por algum processo de inventário, perdeu algum patrimônio em um processo de inventário? Nunca. Nenhuma dessas famílias teve qualquer perda patrimonial em nenhum processo de inventário na história da família. Aliás, não só as famílias de grandes empresários, mas também as famílias de alguns grandes políticos aqui no Brasil. A gente não ouve falar, por exemplo, de inventário de grandes famílias, a gente não ouve falar por inventário de grandes famílias de empresários, de grandes famílias de grandes políticos, porque eles conhecem esse tipo de sistema que faz com que você consiga evitar o inventário aqui no Brasil já há décadas, porque eles têm acesso à informação antes, têm acesso à educação patrimonial. É por isso que essas famílias não passam por esse tipo de problema. Famílias que são mais abastadas, há muita informação sobre como funciona aquele processo de inventário, de verdade, sabiam como e sabiam por que evitar aquele processo de inventário para suas famílias. E óbvio, evitaram o processo de inventário para suas famílias. Ou seja, são famílias que já tinham acesso a essa nova forma de educação patrimonial aqui no Brasil, que na verdade nem é uma nova forma, né? Ela já é conhecida há décadas aqui no Brasil, só que ela não era acessível a todo mundo, só que agora ela é acessível para qualquer pessoa aqui no Brasil. Na nossa jornada, no nosso seminário sobre planejamento patrimonial da família.